Olá, bem-vindo para mais uma aula onde a gente vai falar sobre técnicas de integração. Hoje eu separei um exemplo sobre técnicas de integração, onde a gente vai resolver utilizando frações parciais. Então, é uma técnica que é bastante utilizada quando a gente tem frações racionais, onde a gente pode fazer divisão de polinômio e escrever frações que são equivalentes ao polinômio original. Então, vamos acompanhar esse material que eu separei para vocês, para que a gente possa entender como que funciona. Bom, aqui a gente tem a integral de 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3, integrando em função de x. O primeiro passo é a gente identificar que a gente tem a divisão de dois polinômios e o grau do polinômio do numerador é maior que o grau do polinômio do denominador. Aqui a gente tem um polinômio de grau 3, é o maior grau que a gente tem, o maior expoente que a gente tem em x no numerador, e o maior expoente que a gente tem no x do denominador é o 2. Então, nós temos o grau maior em cima e o grau menor embaixo. O primeiro passo, então, é a gente fazer a divisão do polinômio do numerador pelo denominador, para então a gente analisar qual é o próximo passo. Usando uma divisão com chave mesmo, a gente fazendo a divisão, como a gente conhece da divisão com números inteiros, né, desde que a gente aprende da educação das séries iniciais, a gente vai ter a divisão do polinômio, t de x, que eu chamei o numerador, dividido pelo denominador, vai gerar para a gente um quociente e vai gerar um resto, né? Então, como que fica? Colocamos aqui o 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x menos 3, dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3. Para fazer a divisão, a gente pensa da mesma forma que a gente faz a divisão na chave com os números inteiros. Nós temos que pensar em algum valor que a gente possa multiplicar esse divisor para que a gente vá eliminando as parcelas. É muito importante que o polinômio esteja na ordem decrescente do seu grau. Então, aqui nós temos o cubo, depois ao quadrado, depois elevado a 1 e o termo independente, para que a gente possa fazer a divisão da forma correta. E também é muito importante que nós tenhamos o polinômio completo. Aqui a gente vê que não está faltando nenhuma parcela. Se não tivesse a parcela do x ao quadrado, seria interessante a gente completar com 0x ao quadrado para que a gente não perca nenhuma parcela do polinômio. Vamos lá então para a divisão. Para eu eliminar o 2x ao cubo, a gente tem que ter menos 2x ao cubo. Como a gente já tem aqui no divisor o x ao quadrado, o termo que a gente vai usar no quociente é o 2x. Ao multiplicar 2x por x ao quadrado, a gente vai ter x vezes x ao quadrado, vai ficar x ao cubo. 2 vezes 1, 2. Então, teremos 2x ao cubo. E aí, a gente vai trabalhar com o sinal oposto. Como eu tenho 2x ao cubo na multiplicação, trabalhando com o oposto, vai ficar menos 2x ao cubo. Da mesma forma, eu vou multiplicar as outras parcelas do divisor. Então, 2x vezes menos 2x vai dar menos 4x ao quadrado. Com o sinal oposto, mais 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. Com o sinal oposto, mais 6x. Colocamos a barra e efetuamos a adição e subtração. Menos 2x ao cubo mais o 2x ao cubo, zeramos o x ao cubo. Por consequência, por acaso aqui também zerou o x ao quadrado, né? Nós temos menos 4x ao quadrado e mais 4x ao quadrado. Também zerou o x ao quadrado. Menos 6x, menos x mais 6x vai dar 5x. E o menos 3, o que sobrou da parcela que a gente ainda não usou. A gente chegou num resto de 5x menos 3.
Como o nosso divisor é de grau 2, a gente não tem como continuar essa divisão. Então, como que a gente faz a montagem desse cálculo que a gente fez? Nós tínhamos P dividido por D, que no caso seria o numerador dividido pelo denominador, que era 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x menos 3, dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3. Ao efetuar a divisão, nós encontramos um quociente, 2x, mais um resto, 5x menos 3, que ainda falta ser dividido pelo divisor. Então, acrescentamos aqui. Assim, nós transformamos aquela integral que a gente tinha um polinômio de grau 3 dividido por um polinômio de grau 2 numa integral de 2x mais 5x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3 dx. Separando uma integral para cada parcela, nós vamos ficar com 2 integral de x dx mais a integral desse resto que ainda falta ser dividido. Agora sim, nós vamos aplicar a técnica mencionada no início da aula, que são as frações parciais. Quando a gente olha para essa primeira fração integral formada, nós temos uma integral de uma potência, que é simples a gente resolver. Então, a gente vai deixar reservado aqui agora, daqui a pouco a gente volta para continuar. Agora, a gente vai dar uma atenção especial para essa fração formada. Agora, a gente vai usar as frações parciais para fazer a integração dessa parte que eu acabei de falar. Para isso, a gente vai precisar fatorar o nosso denominador. Por quê? As frações parciais, elas vão trabalhar com diferentes casos envolvendo o denominador. Então, nós temos que ver quais são os fatores que compõem o polinômio desse denominador. No caso, nós temos no denominador x ao quadrado menos 2x menos 3. Quando nós igualamos a zero, nós vamos encontrar as raízes desse polinômio, para a gente poder escrever ele na forma fatorada. Igualando a zero, usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter o delta igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Quem é o b? O b é o menos 2, é o termo que está multiplicando o x, menos 4 vezes o a. O a é 1, que eu tenho 1x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado, e o termo c é o termo independente, que no caso é o menos 3. Então, vamos ficar com delta igual menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, aqui a gente vai ter multiplicação de sinal. Menos vezes menos vai ficar mais, e 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. Então, o nosso delta é igual a 16. Vamos, então, para a segunda parte do Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. No lugar do b, menos 2. No lugar do delta, o 16, que nós acabamos de calcular. E no lugar do a, o menos 2, que é o 1, é o a da nossa equação do segundo grau. Menos vezes menos 2, nós vamos ficar com 2 positivo. Mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 é 4. E 2 vezes 1, 2. Fazendo as duas raízes, considerando a parte positiva, nós temos 2 mais 4 igual a 6. Dividido por 2, vamos ter a primeira raiz igual a 3. E a segunda raiz, usando o menos entre eles. Então, a gente vai ter 2 menos 4, vamos ficar com menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Agora que nós temos as raízes, a gente consegue montar a forma fatorada desse polinômio. A forma fatorada é a que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. O a é 1, então não temos nada multiplicando aqui na frente, né? É o 1. E aí a gente tem o x menos a primeira raiz, como deu positiva, aqui não vai mudar o sinal,
vezes o x menos a segunda raiz. Como a segunda raiz é menos 1, nós faremos a multiplicação do sinal. Menos vezes o menos da raiz vai ficar mais 1. Assim, nós encontramos a forma fatorada do denominador. X ao quadrado menos 2x menos 3 é o mesmo que x menos 3 mais 1. Agora vamos para o quarto passo. Após feita a fatoração, nós podemos então montar quais são as frações parciais equivalentes. Então, nós temos que x ao quadrado menos 2x menos 3 é o mesmo que x menos 3 vezes x mais 1. Cada fator linear, ele vai ganhar uma fração para ele. Como nós estamos falando de fatores que são diferentes, então nós vamos ficar com x menos 3 em uma fração e x mais 1 em outra fração. E aí, o que a gente precisa lembrar? Como a gente tem aqui uma fração do primeiro, uma função do primeiro grau como um fator, em cima nós temos que ter um grau menor. E aí, o grau menor, que é a função do primeiro grau, seria o x elevado a zero, que aí fica só a constante. X mais 1 também é um fator linear, uma função do primeiro grau. Então, nós vamos ficar com o b como sendo um outro coeficiente. Feitas as frações parciais, agora nós precisamos encontrar quem são esses coeficientes a e b, que nós estamos fazendo a comparação com o polinômio. Então, a gente vai tirar a integral de seno agora, para a gente encontrar esses coeficientes, e depois a gente volta para fazer a integração. Então, o quinto passo, comparar as frações com o polinômio que será integrado. Então, a gente vai pegar o polinômio 5x menos 3, dividido por x ao quadrado, menos 2x menos 3, e igualar as frações que nós acabamos de montar, que é a dividido por x menos 3, mais o b dividido por x mais 1. Fazendo um MMC, o MMC entre x menos 3 e x mais 1 vai ser o próprio produto entre eles, que foi a fatoração que nós acabamos de fazer. Então, x menos 3 vezes x mais 1, vamos dividir pelos denominadores e multiplicar pelos numeradores. MMC, como a gente faz com os números normal. X menos 3 vezes x mais 1 dividido por x menos 3, vai sobrar x mais 1. Multiplicando por a gente vai ficar com a vezes x mais 1. Agora vamos ver a segunda fração. Quando a gente divide x menos 3 vezes x mais 1 por x mais 1, o que vai sobrar? Vai sobrar x menos 3. Então, o x menos 3 vai multiplicar o b. Então, vai ficar mais b que multiplica x menos 3. Como a gente está fazendo uma comparação, o denominador das duas são iguais. Então, a gente pode simplificar. E aí, a gente vai comparar o numerador. 5x menos 3 tem que ser igual a esse polinômio que a gente está montando aqui em cima. Fazendo a distributiva, a vezes x, ax, e a vezes 1 mais a. Fazendo a distributiva no segundo parênteses. B vezes x, bx, e b vezes menos 3, menos 3b. Colocando o x em evidência, nós temos x aqui com o a e com o b. Então, colocando o x em evidência, vamos ter um parênteses de a mais b. Mas o a faz parte do termo independente e o menos 3b também faz parte do termo independente. Por que a gente colocou em evidência? Porque a gente está comparando dois polinômios. Então, a gente precisa comparar os coeficientes desses polinômios. O que são os coeficientes? O 5, que está multiplicando o x, ele é o coeficiente do x. E o menos 3 é o termo independente. Então, para esses dois polinômios serem iguais, aqui eu tenho 5x. Qual que tem que ser, então, o valor de a mais b?
A mais B tem que ser igual a 5, para que esses dois sejam iguais. E A menos 3B tem que ser igual a menos 3. Assim, nós temos a montagem de um sistema, onde a gente tem A mais B igual a 5 e A menos 3B igual a menos 3. Esse menos 1 que eu coloquei aqui já é para resolver o sistema. Multiplicando por menos 1 a primeira linha, a gente vai ficar com menos vezes A, menos 1 vezes B, menos B, e menos 1 vezes 5, menos 5. Porque assim, quando nós fizermos a soma das duas equações, a gente vai eliminar o coeficiente A. E vamos ficar com menos B, menos 3B, menos 4B. Menos 5, menos 3, igual a menos 8. Assim, o valor de B vai ser igual a 2. Substituindo o valor 2 na nossa primeira equação, pode substituir na primeira ou na segunda, tanto faz. Eu escolhi a primeira por eu achar que ser mais fácil. A mais B igual a 5. Como nós encontramos o B igual a 2, então A mais 2 igual a 5. Então, o A é igual a 3. Encontramos o valor do A e o valor do B. E agora? Agora, nós vamos voltar e substituir os valores na integral, com as frações parciais, que foi o que a gente montou no item 4, aqui em cima. E também vamos juntar com a parte que a gente havia deixado separado. Vamos resgatar esse 2 integral de x dx. Então, vamos lá. Olha, estamos chegando no final. Então, a gente vai ter que a integral inicial, ela é igual a 2 vezes a integral de x dx, mais a integral de 5x menos 3, dividido por x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Essa integral aqui, que eu estou circulando, nós acabamos de encontrar suas frações parciais equivalentes, que é o A dividido por x menos 3, mais o B dividido por x mais 1. Substituindo o A igual a 3 que nós encontramos, nós vamos ficar com essa segunda integral, sendo 3 dividido por x menos 3 dx, já separando uma integral para cada um, e o B vai ficar 2 dividido por x mais 1 dx. Para resolver essa integral, agora é só a gente integrar, é muito simples. Basta a gente fazer a integral de uma potência, no caso aqui a gente tem o expoente 1, então vai ficar x elevado a 2 dividido por 2. Aqui nós podemos fazer a integral da substituição. Chamando de o x menos 3, nós vamos ficar com u igual a x menos 3 e o du vai ser o dx. Então, nós vamos ficar com du dividido por u, que é a integral que resulta em ln. Então, nós vamos ficar com 3 ln do módulo de x menos 3, mas aqui também temos uma ln. 2 ln de x mais 1 mais c. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Muito obrigada.